responsabilidade, porque então, vejam, meus amigos, o título, Magnetismo, Mediunidade e Medicina. Se vocês atentarem, nós estamos, na verdade, com 3 grandes temas, procurando reuni-los como que num mesmo estudo. Lembrando que magnetismo, mediunidade e medicina são como que 3 grandes ciências. Então, nós vamos nos lembrando de algumas reflexões. Este é o slide título. Nós teríamos neste conteúdo 144 slides, e talvez, então, nós tenhamos que dividi-lo em mais de um encontro. Mas, enquanto isto, vamos aproveitando o nosso tempo, a presença de vocês, amigos queridos que estão na associação hoje, e eu vou, então, projetando e conversando com vocês. Então, a primeira ideia são elementos que todos vocês já ouviram falar, são como que nomes do dia a dia: matéria, energia, fluido e magnetismo. Nós temos que lembrar sempre que nós somos uma humanidade que vive num planeta de expiações e de provas, um pontinho, um grão de areia numa grande praia cósmica. Nós estamos pelo progresso da ciência, especialmente da física, nós estamos como que ampliando os nossos horizontes de conhecimento, de tal maneira que o que nós conhecíamos há 300 anos atrás era ainda infinitamente menor do que o que nós estudamos, seja pela física clássica moderna, seja pela astronomia, pela astrofísica, pela cosmologia, quanto ao que nós conhecemos hoje. Então, matéria, quando nós falamos usualmente, tem a ver com as questões da matéria densa. Mas há inúmeros outros estados da matéria, em boa parte, conteúdos tipicamente materiais que os nossos olhos não alcançam, tanto na nossa condição humana terrena, como no universo de Deus. Energia é uma outra ideia importantíssima e que tem a ver com toda a criação, com tudo o que existe, seja energia de que tipo for, como nós vamos ver agora. Então, é uma questão do dia a dia. E as cidades se sustentam em função das inúmeras fontes de energia, tanto quanto o corpo humano se mantém vivo por causa de elementos que provêm da alimentação, do metabolismo e que gera o fluido vital, que não deixa de ser algo magnético também. Fluido é uma outra questão, de tal maneira que eu vou examinar isso com vocês daqui a pouco, e magnetismo é um dos nossos itens. Quando vocês olham para cá, vocês veem uma imagem que talvez vocês nunca tenham visto. Este é um modelo computacional que gera uma imagem, portanto, não é estática, ela é dinâmica, e que dá para nós uma noção chamada de vácuo quântico. Então, é como se nós tivéssemos matéria, elementos fluídicos que pudessem vir do vácuo. E vácuo, para a ciência comum, é algo como se nele não existisse nada.
mas do vácuo, especialmente o que nós chamamos de vácuo quântico, nós temos o surgimento de elementos do universo, da vida. Então, por exemplo, uma ideia, quando vocês estão ministrando o passe, quando vocês o estão recebendo, algo que vem dos elementos humanos, do médium aplicador, também vem outros que são de uma natureza toda espiritual, daqueles que estão trabalhando na atividade, quando o passe é ministrado aos frequentadores. Mas essa imagem ela é interessante porque ela como se fosse uma coisa importante, uma coisa palpável, mas que provém de algo que do grande universo poderia fazer de conta de que não existe. Outra ideia para nós é a ideia de energia, portanto. A energia de um corpo ou de um sistema é a capacidade que este tem de gerar uma ação qualquer. Por isso eu coloco desta forma. Eu tenho vários tipos de energia no planeta Terra e no grande universo. Tudo isto existe em todo lado. E os respectivos efeitos. De tal maneira que eu tenho energia calorífica e o aquecimento dos corpos. Eu tenho energia elétrica e, por isso, a corrente elétrica e a luz. Eu tenho a energia magnética e a imantação dos objetos. Eu tenho a energia mecânica e o movimento. Eu tenho a energia química, por exemplo, nos processos do metabolismo e da digestão. Eu tenho energia nuclear, uma expressão é a radioatividade. Eu tenho a energia mental, todos vocês também têm, e eu estou lidando com o pensamento, que é efeito da energia mental. Só para nós nos situarmos. Uma ideia para nós, porque é um dos 3 itens do nosso tema, é a noção sobre o que é magnetismo. Então, eu queria iniciar esse aspecto lembrando que, de um modo geral, há 2 grandes tipos de magnetismo. O magnetismo, por exemplo, dos ímãs. O magnetismo, por exemplo, da aurora boreal, do trem de levitação magnética e de materiais que levitam espontaneamente, porque são materiais com a propriedade da supercondutividade. Então, esse é o magnetismo como que mineral. E ele é do universo inteiro, ele é divino. O outro magnetismo, como vamos ver, nos vai como que fazer recordar de Mesmer, dos magnetizadores, uma geração seguinte, dos contemporâneos de Allan Kardec. O magnetismo que Allan Kardec conhecia muito bem. Allan Kardec era um excelente magnetizador e ele vai como que não só se reportar ao magnetismo de cura no livro dos médiuns, como ele chega a dizer, numa determinada altura, que o magnetismo e o espiritismo são como que uma ciência só. Tal a relação entre este magnetismo, que tem a ver com a fluidoterapia, com o passe, com a magnetização das águas, né? Tudo isso tem uma origem. Os 2 magnetismos têm elementos em comum, mas são diferentes. Então, como é que isso surge? Havia uma região na Grécia, a região continua lá, é a Magnésia. E aí, fenômenos inusitados, há milênios atrás, chamaram a atenção das pessoas que lá viviam.
E aí, o que acontecia? Embarcações grandes, construídas de madeira e ferro, eram atraídas para a costa, sem que se soubesse o motivo. E quando esses barcos eram para serem como que levados para o mar, eles tinham uma dificuldade, porque estavam como que atrelados à costa. Até que se descobriu que aquelas montanhas da Magnésia tinham uma quantidade enorme de óxido de ferro magnético, que são os ímãs. Então, aquelas montanhas eram ímãs gigantescos, e aquilo provocava uma série de fenômenos nas comunidades. E o que aconteceu é que a palavra magnetismo, ela tem origem exatamente aí, na Magnésia, região da Grécia, e era uma propriedade da matéria, portanto, conhecida desde a antiguidade. Eram certas pedras da magnésia, que é esse material que hoje, com 3 letrinhas, nós chamamos de ímã. Então, outra ideia, a Terra também inteira é um grande magneto, um grande ímã. Daí as agulhas imantadas das bússolas e a navegação. A navegação de aviões, de barcos e de pássaros, que viajam 10.000 quilômetros de um ponto a outro sem se perderem, por causa dos seus processos naturais de migração. Eles têm como que bússolas no cérebro, bússolas biológicas. Então, tudo isso envolve a ciência do magnetismo. Mas a aurora boreal, a ressonância nuclear magnética, o trem de levitação magnética, tudo isso tem a ver com este magnetismo, que é o magnetismo da ciência convencional. Se você perguntar para um estudante da escola secundária, segundo grau, o que é como que magnetismo, ele vai lhe explicar. De tal maneira que é este magnetismo da ciência comum. Então, à esquerda aqui, por exemplo, eu tenho 2 ímãs com polos norte e sul magnéticos, e vocês veem ali malha de ferro desenhando para nós as linhas de campo, do campo magnético do entorno da vizinhança de um ímã qualquer. Essas linhas, os olhos humanos não veem, mas se eu uso pequenos artifícios, como agora, eu posso vê-los com vocês muito bem. Do lado direito, eu estou agora na Noruega e estou vendo, não é, um fenômeno dos polos, que não é só da Terra, acontece em Júpiter, acontece em Saturno e acontece em outros mundos, que é um fenômeno ligado ao vento solar e aos neutrinos. E tudo isto tem propriedades magnéticas à semelhança dos ímãs. Aqui uma imagem bem simples do cérebro, visto por dentro por causa de um equipamento maravilhoso construído pela ciência para, usando propriedades do magnetismo lá do íntimo dos átomos da matéria do cérebro e do corpo, você consegue os efeitos que revelam o corpo humano, por exemplo, visto por dentro. Aqui à esquerda, uma cerâmica supercondutora. Esta é uma área que, quando eu me dedicava à física, eu estudava. E aí você tem, não é uma levitação por ectoplasmia, por evento de fenômeno físico, mediúnico. Não, é um fenômeno da natureza, ele que permite que os trens à direita, especialmente no Japão e na China, viajem a 500 km por hora, porque, apesar do seu peso,
eles levitam por uma tecnologia muito interessante que envolve o magnetismo dos ímãs. Aqui eu coloco, meus amigos, só para que vocês tenham uma ideia, porque durante todo um tempo nós fizemos pesquisas numa determinada universidade do Rio de Janeiro, com um grupo de trabalho, e como cardiologista e trabalhando na área do magnetismo, nós estávamos desejando pesquisar a magnetocardiografia. E aí fomos desenvolvendo elementos. Vocês não conhecem o eletrocardiograma? Pois bem, aqui seria o magnetocardiograma, o equivalente magnético do campo eletromagnético da natureza, mas com o objetivo de examinar os corações humanos, inclusive os corações dos bebês, dos fetos, ainda dentro do útero materno. Pois bem, e aí fomos fazendo algumas pesquisas, fomos divulgando isto, visitando alguns congressos internacionais trabalhando nesta área. Agora é um outro magnetismo que eu coloco provisoriamente entre aspas, para se diferenciar do outro. Por que isto? Esse é o magnetismo dos espíritas, dos espíritos e dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. Esse é um produto das exteriorizações de vários elementos da condição humana, mas, sobretudo, da mente humana que governa a aplicação, o uso desse magnetismo. Tudo começa lá atrás, antes de Mesmer, com o magnetismo animal, como Van Helmont dizia, no século XVII. E aí o que acontece? Ele começa a fazer analogia com os ímãs da magnésia lá daqueles milênios anteriores. Aí vai Mesmer, ou Franz Anton Mesmer, e já no século XVIII ele trabalha com a ideia do fluido universal. A palavra da codificação, fluido cósmico universal, não é de Kardec. É Kardec se utilizando de uma expressão de Mesmer, datada de 1779. E aí ele faz uma analogia com os ímãs. Por isso eu coloco a palavra entre aspas. Mais adiante, um outro passo que tem valor até hoje é a hipnologia, o hipnotismo, o tratamento de pacientes com esse específico tipo de recurso. Também tem a ver com o magnetismo, entre aspas. E o pai do hipnotismo foi, já no século XIX, James Bragg. Pois bem, seguindo adiante nessa recapitulação, vejam, amigos, onde é que nós estamos. Estamos no passe, na fluidoterapia espírita, na fluidificação ou magnetização da água. Estamos também, porque é um fenômeno amplo e geral, nas bênçãos e exorcismos, nas liturgias de certos templos religiosos e igrejas. Também, quando nós conhecemos, em geral são senhoras, mas podem ser senhores também. Na África e no Brasil, elas são comuns, são as rezadeiras e as benzedeiras. Elas estão lidando com este mesmo magnetismo. E como não poderia deixar de ser, nessa retrospectiva, meus queridos amigos, nós estamos vendo a lembrança das curas de Jesus e dos apóstolos. Curas locais e à distância, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em diversos momentos, deixaram para a história do cristianismo de um modo geral, mas na altura do cristianismo primitivo. Pois bem, efeitos físicos e ectoplasma, fenômenos de transporte
mesas girantes, materializações, tudo isto tem a ver com o mesmo magnetismo, que é, claro, fenômeno da natureza e que nós precisamos estudar. Fluidos são outras coisas. Fluidos são substâncias que podem escoar, como os líquidos, a água, o leite, o sangue, todos os gases, o oxigênio, o hélio, o plasma das estrelas, o fluido vital e o ectoplasma. Esses são fluidos. Variam as suas cores, densidade, utilidade e efeitos no organismo humano, odor, visibilidade, tangibilidade. Por exemplo, o ar ambiente, eu não consigo pegá-lo em minhas mãos, mas eu posso fechá-lo em compartimentos e estudar a sua composição química, porque a sua natureza foi sendo conhecida gradualmente. Fluidos no espiritismo também, entre aspas. Fluido cósmico universal de Mesmer é o chamado fluido primordial. O fluido vital dos seres vivos e o fluido espiritual, de origem espiritual, são aqueles elementos que, no fundo, hoje, na ciência moderna, nós chamamos de campo. São os que permeiam, integram, estruturam e plasmam. Só esse momento aqui caberia que nós dedicássemos um tempinho a mais. Outra ideia, já que o nosso tema é magnetismo, mediunidade e medicina, sem aprofundamento, nós nos lembramos da condição humana. Quem pensa são as almas, os espíritos. O cérebro tem vínculo com o pensamento, mas a origem deles é uma origem espiritual. Então, nós temos no cérebro humano 100 bilhões de neurônios, só para nós irmos considerando elementos de associação entre a matéria, entre a biologia, questões ligadas no cérebro à mediunidade e à medicina. Mas nós não vamos ver esses detalhes agora. Outra ideia interessante para nós é quando estudamos o pensamento, a neurociência da identidade. Então, nós temos dois modelos, o pensamento como radiação eletromagnética e o modelo quântico do pensamento. Se vocês se lembrarem de André Luiz, vocês vão ter a ideia de, em alguns dos livros da série sobre o mundo espiritual, André Luiz diz para nós claramente que pensamento é eletromagnetismo. E ele ainda deixa como que uma pista para dizer o que ele, na altura, Emmanuel não quis que ele dissesse, que o pensamento é de natureza quântica. Porque o que André Luiz diz? Que é um eletromagnetismo, mas cuja velocidade é muito superior à da luz. E qualquer coisa superior a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo é quântico. Enfim, para nós irmos nos preparando. Nós também não vamos ver agora uma experiência linda, talvez que já tenha sido abordada antes, a experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum, um experimento pela física que revelou, trouxe à baila para a ciência a ideia de que o pensamento humano é um fenômeno quântico. Mas esse é tema para um outro momento. Então, reparem, no corpo humano, nós temos 50 trilhões de células no adulto. Cada célula, seja do fígado, o neurônio cerebral, seja dos pulmões ou do coração, são verdadeiros micro-universos. Pela sua complexidade, pela maneira de gerar energia,
pelos depósitos de fluido e de tudo mais. São organizações impecáveis, lindíssimas, que nós fazemos naturalmente uma associação com algo divino e amplo, que é o universo de nosso Pai. Vejam as imagens atuais das células humanas. Tanto à esquerda quanto à direita. Nós temos elementos finos, delicadíssimos, mas numa organização impecável em termos de estrutura, em termos de funcionamento. E isso nos faz lembrar as questões outras divinas também, a mais importante de todas, que é o grande universo. Hoje não vamos falar sobre biofótons ou luz celular, mas há uma ideia, porque a ciência progride. E nós estamos hoje lidando com elementos que geram luz nas células, que são chamados de biofótons, ou luz celular. Quando nós estudaremos hoje ou outro dia sobre passe, sobre fluidificação, sobre elementos de cura, e aí vem a questão da mediunidade, a questão da medicina, se eu desço a determinados detalhes, eu vou chegar nas células a ideia da sua luz íntima. Lembram da estrutura vista agora há pouco? A ideia dos biofótons. Então, para tudo isso, hoje, nós temos determinados conhecimentos. É como se fosse uma luz fraquinha, porque cada célula tem a sua, e ela é de natureza laser. É um laser bem suave e se localiza como que no DNA do núcleo das células. Esse é um elemento que talvez justifique a ideia da relação do espírito e da consciência com o organismo biológico físico e o perispírito de desencarnados e de encarnados. Então, por exemplo, há uma parte da medicina, uma especialidade hoje, que chama-se psiconeuroimunoendocrinologia. Psico, de psiquismo de alma, ligada ao sistema nervoso, ao sistema de defesa imunológica, tanto quanto às glândulas endócrinas. Por que é uma especialidade só reunindo isso tudo? Porque hoje nós estudamos essa integração de uma maneira que nos possa trazer ideias novas para entendermos as doenças e buscarmos as curas. Outra ideia com vocês é a ideia dos biofótons. É outra questão importante para nós que estávamos comentando, e há todo um modelo para isto que nós talvez possamos examinar mais tarde. Então, esse é o pai do modelo psicoenergético, é William Tyler, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Olha vocês agora mais adiante, ó. Vocês já imaginaram no centro espírita para cursos de capacitação de médiums aplicadores do passe? Vocês já imaginaram uma tecnologia em que cada aluno, cada aprendiz vai ser testado, além de todo o conhecimento que ele deva ter sobre a doutrina espírita, para que se possa mensurar a capacidade de cada um no sentido da emanação deste magnetismo, que é, em parte, o magnetismo dos ímãs, em outra parte, o magnetismo de Mesmer e de Kardec. É uma questão de tempo, tanto é que este aparato já existe, como vocês podem ver. Muito bem, nós não vamos ver detalhes dos bióforos, que são outros elementos que têm a ver com a biologia. André Luiz trabalha esse elemento e eles são os portadores de vida. Eles existem não no núcleo, nem no DNA, mas no citoplasma das células.
Esse elemento tem a ver diretamente com as moléculas do ectoplasma. Então, fenomenologia de fluido vital, de ectoplasmia, efeitos físicos, como toda uma lista de expressões mediúnicas, isto tem a ver com os bióforos. Olhem André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 7. Olha lá, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a escolha do bem ou do mal. Então, são elementos que agora, em cursos de formação de médiuns passistas, nós deveremos estar contemplando. Então, os bióforos são tipicamente do corpo material e em parte das células, do revestimento externo do perispírito, que nós chamamos de corpo astral. André Luiz aborda isto também. Para vocês terem uma ideia da importância desses elementos, quando eu associo depressão causando ou ajudando a causar doença cardiovascular, doença arterial coronariana, infarto do miocárdio, morte súbita cardíaca, eu estou usando os elementos que vinculam a mente humana depressiva, enferma, com problemas orgânicos num órgão distante do cérebro, que é o coração, o órgão vital da condição dos seres vivos a nível dos mamíferos e a nível dos homens. Então, depressão com diminuição da atividade do sistema imunológico. As pessoas deprimidas, que é uma questão da alma, do espírito e do cérebro, afetando as defesas. E aí há, por exemplo, uma multiplicação celular anormal. Se eu não tenho uma defesa competente, aquelas duas célulazinhas pequeninhas, elas vão, daqui a meio ano, gerar um tumor de 6 centímetros. Isto é um câncer. Para que vocês tenham uma ideia da relação entre as coisas do espírito, as coisas da alma com as coisas do corpo. Ou seja, este conhecimento já está como que fazendo parte da medicina. Depressão e câncer, como eu acabei de comentar com os amigos. Daí a ideia de um paradigma na medicina, o paradigma mente, corpo, espírito, matéria, o paradigma novo, o paradigma espiritualista, para uma mudança em relação ao anterior, que é o paradigma mecanicista, materialista, cartesiano, como nós dizemos. Por isso a ideia de nós estudarmos nos hospitais, nas clínicas, nas universidades, as melhores do mundo, todo este cenário. Por isso o magnetismo de cura, ação na alma, no perispírito e no corpo físico deste magnetismo que tem origem nos estudos de Mesmer, mas que é divino, que é universal, que não é patrimônio específico de ninguém. Por isso a ideia de estudarmos os bióforos e biofótons quando vamos nos preparando para a formação dos passistas e magnetizadores, agora conscientes destes elementos também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a ideia de um jornal importante de psiquiatria no planeta, na medicina convencional, fazendo uma relação clara, trazendo esse estudo entre a depressão e a doença arterial coronariana. De tal maneira que, se os pacientes têm infarto e eles
são pacientes com depressão, internam nos hospitais pelo infarto, a mortalidade comparada com os que não têm depressão, ela é o dobro dos pacientes que têm também, além do infarto, a depressão. Tudo isto já foi como que estudado. Aqui uma imagem do campo biofotônico, que também poderia ser um mediador, um vínculo, um link entre pensamentos humanos e as células, para a saúde, a sua manutenção, mas tendo em vista as nossas dificuldades, para também as enfermidades humanas. Eu perguntaria para os amigos, nós teríamos alguns casos para estudar, mas talvez possa ser mais interessante não vermos hoje o estudo de casos e continuarmos o nosso estudo sobre o magnetismo, a mediunidade e a medicina. Mas também podemos usar o estudo de casos de uma maneira para ilustrarmos estas questões. O que vocês acham? Doutor Tício, fica à vontade, a didática do senhor. O professor sabe melhor do que os alunos. Eu acho que é a melhor forma de ensinar. Muito bem, então vamos fazer assim. Eu vou mostrar alguns casos, porque estes casos eles vão servir como um grupo de exemplos exatamente para vocês entenderem, acompanharem a ideia da relação entre a medicina, a mediunidade e o magnetismo. Porque em todos eles, estes 3 itens estiveram presentes. Vamos fazer isso, então? Agora, vamos precisar de um outro encontro mais adiante, vamos dizer assim, a parte 2, para nós avançarmos um pouco mais. Então, vamos ver o que eu separei. Esse é um caso de um adulto que nos chegou numa reunião. Nós estávamos para começar uma reunião mediúnica de tratamento de pacientes, em geral, pacientes em casa ou no hospital. Casos que nos chegam há décadas. Numa altura, uma trabalhadora que é fisioterapeuta do Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro, ela chega muito preocupada, dizendo: Sérgio, eu estou trazendo um caso muito grave, a esposa me ligou hoje cedo, e eu sugeri a Isabel que esperasse a abertura da reunião, preparamos, fizemos a prece, e como eu vi que a trabalhadora estava muito angustiada, nós então combinamos, tá bem, eu vou deixar a minha lista, fale deste seu caso. Então, esse é um caso de um jovem do Rio de Janeiro que fez uma gripe influenza. Ela evoluiu, apesar de bem acompanhado pelos colegas, evoluiu para uma pneumonia extensa, bilateral, aguda, grave, insuficiência respiratória, e teve que ser internado na terapia intensiva de um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro. 15 dias sendo-lhe oferecido o melhor da medicina contemporânea. E naquela manhã, os colegas da terapia intensiva chamaram a esposa, colega e amiga da Isabel, e disseram: olha, nós não temos mais esperança. Prepare-se, prepare a família, porque nós já usamos tudo que existe na medicina. Aqui vocês veem o Rodolfo em coma induzido, recebendo assistência ventilatória mecânica e toda a medicação pertinente. E aí, então, o que acontece? A esposa
se tornou assim mais angustiada que antes, sabia que a Isabel era espírita e, mesmo 15 dias depois, ainda assim, pediu ajuda ao grupo e, por coincidência, era dia de reunião mediúnica, de assistência aos doentes. Eu falei, Isabel, não dá para esperar para outro dia, temos que atender o Rodolfo hoje. E aí abrimos o caso. Essa é uma expressão que nós usamos há muitos anos. Ou seja, a partir daquele momento, meus amigos, a reunião mediúnica, toda a equipe em torno da mesa, ela é para aquela situação. E nós temos médiuns muito bem capacitados, experientes, com uma vidência muito boa, e eles verificaram um contexto de guerra. E esta guerra havia acontecido há muitos séculos. Só que naquela altura, Rodolfo era um espírito que dirigia, vamos dizer assim, comandava um dos dois exércitos. E o cenário, que ainda era como que vivo no mundo espiritual, era um cenário de devastação. E aí nós entendemos, de certo modo, a predisposição dele na encarnação atual para viver uma situação entre a vida e a morte. Muito bem, não vou entrar em detalhes hoje, mas há recursos para nós cuidarmos, não de um ou dois espíritos que foram vítimas, que estavam vinculados ao espírito, à alma e também ao corpo de Rodolfo na vida atual. Mas a ideia qual foi? Cuidamos por efeito de campo, aquele campo que eu comentei atrás, recursos de ideoplastia e outras questões, nós cuidamos de todas as vítimas numa questão de, vamos dizer, meia hora de reunião. Pois bem, todos eles foram beneficiados. Suas condições físicas no mundo espiritual, seus perispíritos devidamente como que sanados, eles foram notando e percebendo como que toda a melhora foram se erguendo, foram ganhando vestimentas novas, seus ferimentos daquela época foram todos devidamente tratados, e foi um bálsamo coletivo para eles todos. E eles escutaram, vamos dizer, as orientações nossas, no sentido de explicar a eles o porquê do sofrimento e uma mudança extraordinária para uma vida nova, numa esfera de vida iluminada, onde estariam descansando, continuando o tratamento até a completa recuperação. Foram todos desligados do Rodolfo. E então, como sempre acontece, muitos casos para continuar e cuidar naquele dia da reunião, eu pensei, já que o benefício tinha sido muito bom, que nós podíamos já encerrar o caso do Rodolfo e partirmos para o caso seguinte. Quando eu penso nisto, proponho para a equipe um espírito através de uma médium médica, doutora Soraya, levanta como que o dedinho para dizer, olha, Sérgio, se você quer ajudar o Rodolfo, é preciso continuar. E aí eu entendi que vinha mais um contexto. E dito e feito. Só que este último contexto era um contexto muito triste da vida atual. Rodolfo era um funcionário de uma empresa, tinha um cargo importante, apesar de muito jovem,
E aí havia uma pessoa que ambicionava, vejam só, o cargo de Rodolfo. E ele, então, pede para um determinado grupo que fizessem algo para prejudicar a saúde do Rodolfo. Vejam só. Pois bem, isso veio à tona em seguida, com muita clareza. Temos meios, mecanismos de deixar tudo isso como se completamente inexistente. Demandou mais uns 20 minutos da reunião para enfrentarmos todo um contexto que estava ativo e tentando minar as energias de Rodolfo para até que ele morresse. Isso foi desfeito, isso foi resolvido, e aí eu perguntei para a médium, e agora? E aí a médium disse, agora sim, pode seguir para o outro caso. E aí eu disse para Isabel, Isabel, peça à esposa, que é sua amiga, para que ela tire algumas fotografias do seu esposo. Porque, na ocasião, eu fiquei com uma sensação que, apesar do risco iminente de vida, havia agora uma chance de recuperação. E aí a Isabel falou, amanhã eu volto no hospital. Voltou e a esposa tirou inúmeras fotografias e me enviou, na época, por um CD. Eu escolhi, por exemplo, esta. Esta é da sexta-feira. No dia seguinte à reunião, ele, o esposo, em coma induzido. Aqui a esposa tirando uma fotografia no mesmo momento, só que de mais perto. Ele com o tubo orotraqueal, na ventilação mecânica, em coma induzido, para receber todo aquele conjunto de 2 semanas de tratamento que ele recebera na altura. Então, se as primeiras fotos elas são da sexta-feira, vejam só no domingo. Houve uma melhora inusitada, sem que os colegas da terapia intensiva pudessem entender. Ele começa a melhorar e melhorar a ponto de algo que acontecia naquela fase, quando os colegas faziam a oxigenação máxima permitida, 100% de oxigênio. Nós nunca usamos isso, a não ser pós-parada cardíaca, por 30 minutos. E depois descemos a concentração de oxigênio. Ele estava há dias a 100%, porque quando tentavam reduzir, o coração começava a bradicardizar, ameaçando parar. Eles aumentavam de novo. Pois bem, de sexta-feira, na verdade, de quinta-noite, sexta, sábado, as coisas mudaram muito. E os colegas começaram a vê-lo melhor. E aqui já tiraram a substância, que é o fentanil, que gerava o coma induzido para que ele ficasse bem adaptado ao respirador. E tirando o fentanil, que é um opiáceo, o paciente começa a despertar. Pois bem, meus amigos, 3 dias depois, está aí o Rodolfo, a senhora à esquerda é a esposa, a da direita é a irmã de Rodolfo. Pelo sorriso das duas, vocês imaginam. Reparem que ele já está sentado para fazer a fisioterapia, já não está mais ligado no respirador, apenas uma cânula de umidificação do ar inspirado, que é aquela cânulazinha que vocês veem. Pois bem, meus amigos, os colegas da terapia intensiva até hoje não têm ideia do que aconteceu. E a palavra que mais circulou naquela unidade, naqueles dias, foi a palavra milagre, que nós sabemos não existe. Na verdade, a equipe espiritual,
não é? Conseguiu que a equipe nossa, todos chegássemos às causas do sofrimento atual. Rodolfo hoje é uma pessoa inteiramente normal, seguindo já a sua vida sem nenhuma sequela do que aconteceu por lá. Eu talvez já tenha mostrado este caso para vocês. Este é o caso de um menino em Sydney com um problema de nascimento. Na verdade, o pedido de ajuda nos chegou quando a mãe, a Viviane, ainda estava grávida. Ele começa a apresentar como que uns movimentos muito diferentes, como nós podemos ver nestas imagens. Nenhum colega da Austrália, Sydney, sabiam o que era isto. Movimentos anormais. Mateu é o nome do irmãozinho dele. O nome dele é Luca. Muito bem. E ela nos telefonou. Eu pedi que enviasse os vídeos para que eu pudesse entender qual era o problema. Aqui ele tinha 10 dias de vida. E os neuropediatras não sabiam o que era isto. Ele nasceu já se via no ultrassom intrauterino, ele nasceu com uma dilatação dentro do cérebro, uma dilatação séria, de tal maneira que vocês veem, a mãezinha foi enviando os vídeos. Aqui mais uma imagem dele oscilando com movimentos anormais da cabeça e dos bracinhos. Muito angustiado por causa disto. Pois bem, e ela foi enviando. Vejam, vocês já viram crianças pequenas, mas nunca viram isto. Eu mesmo também nunca tinha visto. Enfim, nós tínhamos feito um primeiro tratamento quando o bebê ainda estava como que na barriga da mãe. Havia um contexto de guerra. Quando ele nasceu e apresentou essas manifestações, abrimos novamente, era um outro contexto de guerra, e nos dois, o que nós fazemos? Usamos os recursos conhecidos para revertermos o sofrimento das pessoas que foram prejudicadas naquele confronto violento. E é uma forma de nós entendermos que o prejuízo causado a quem quer que seja repercute mais cedo ou mais tarde na vida dos autores. Pois bem, atendemos novamente, ideoplasticamente fizemos, trazendo na reunião mediúnica em desdobramento de Sydney para o Rio de Janeiro, criamos um cérebro completamente novo, sadio, por ectoplasma, colocamos em sintonia com a condição que veio dele de Sydney e ele depois é levado de volta para perto, para junto do seu corpinho. Muito bem, tudo monitorado pelo mundo maior. E aí, o que acontece uma semana depois? Vejam ele agora sendo banhado pela mãe, o pai com o aparelho celular registrando ele em vídeo. Reparem que ele já é outro menino. E vocês veem ele no conforto como que do banho e completamente isento de movimentos. Depois desse atendimento, meus amigos, ele nunca mais teve tremor algum. Logo depois do banho, ele já vestido, confortável, no bercinho dele, o pai com um vídeo
sendo registrado. A mãe vira o rostinho dele. Ele boceja, como vocês podem ver, completamente bem, sem tremor nenhum. E olhem o que ela me envia, isso foi há 8 anos atrás. Ela me envia, como eu pedi, o resultado de um exame de imagem do cérebro, mostrando que o cérebro inteiro estava normal, ao contrário daquele com a dilatação dos ventrículos laterais, o que nós chamamos ali de ventriculomegalia. Acabou isto. Reparem como que o recurso espiritual, bem como que planejado e executado, ele pode se traduzir em elementos de benefícios muito apreciáveis. E aqui, como um caso de verdadeira cura. Por isso que o título é Magnetismo, Mediunidade e Medicina. Esse é um exemplo que também ilustra muito bem. São reuniões mediúnicas em que nós temos várias ferramentas interessantes, todas elas de base espiritista. Nós utilizamos os recursos magnéticos da equipe encarnada e da equipe desencarnada para que a medicina possa ter resultados melhores do que até então. Aqui é ele, ó, um pouquinho depois. Esse é o Luca, que nós chamamos de Luquinha, já completamente bem. E como ele mora na Austrália todo mundo aprende a surfar. E como vocês veem, desde muito cedo, não é? Então, reparem, ele já maiorzinho, sorridente e muito bem disposto, de tal maneira que já de posse da sua pranchinha. Quando eu voltei a Sydney, eu devo ter ido 6, 7 vezes lá para a divulgação da doutrina espírita e estive hospedado na casa dos pais, naqueles 2 dias, e aqui com o Luca, maiorzinho, no colo. Muito bem, meus amigos. Deixa eu ver o relógio para que eu possa me organizar aqui. Então, este é um outro caso, é um caso que nos chegou no consultório. Eu fiquei muito, como que surpreso pelas manifestações da criança, não é? Um caso de transtorno do espectro do autismo bastante acentuado, de grave a moderado, moderado a severo, e aí ele já estava recebendo tratamento médico de outros colegas, e aí a mãe veio porque sabia que nós podíamos tentar uma outra abordagem. E aí nós levamos o caso para a casa espírita, tanto para a reunião mediúnica, como para a fluidoterapia, que é uma outra expressão, mas que significa o mesmo da fluidoterapia espírita do magnetismo terapêutico, ou magnetismo de cura, em reuniões próprias para a aplicação desses passes magnéticos. Muito bem, quando nós abrimos o caso desse Lucas, outra guerra. E aí muitas vítimas, muita violência, porque era também uma guerra ainda mais recente. Cuidamos do aspecto todo que as médiuns com vidência, quase todas médicas também, elas foram descrevendo e que tinham relação no mundo espiritual como uma pendência kármica que ele trouxe para a vida atual. Cuidamos de tudo aquilo com mais ou menos meia hora, 40 minutos da reunião. As nossas reuniões são longas, porque recebemos muitos casos para cuidar. Então, o nosso tempo mínimo é de 3 horas e o tempo máximo 3 horas e meia.
e atendemos o Lucas. Tivemos vários detalhes durante o atendimento para ele, todos muito interessantes, alguns até muito bonitos, porque nos tornamos amigos espiritualmente falando, enfim. Com o primeiro atendimento, ele começa a melhorar aqui no colo da sua avó, fotografias e imagens enviadas pela mãe, para que nós pudéssemos ter isso tudo registrado. Pois bem, ele ainda tem o transtorno do espectro do autismo, mas em condições muito melhores, e é um amiguinho da casa espírita aqui ao lado da sua mãe. Outro caso é um caso dos Estados Unidos. Eu estava terminando uma palestra perto de Boston, em Massachusetts, num domingo pela manhã, e notei que estava entrando uma pequena família com uma garotinha num carrinho, mas não era um carrinho de criança convencional, era para crianças com alguma deficiência. Eu olhei de longe, percebi a entrada dos pais com a criança, segui a palestra, a exposição para terminá-la, e assim que ela terminou, eu soube que um trabalhador da casa, um amigo querido, ele havia dito aos pais para que trouxessem a menina para que eu a conhecesse, para que pudesse a nossa equipe um dia ajudá-la. Conversei com os pais, conversei com a criança, e essa é uma criança com uma história de crises convulsivas, como se fossem epiléticas, durante várias vezes ao dia. Usava a melhor medicação, os pais se mudaram para os Estados Unidos em busca de uma medicina melhor, pais brasileiros, né? Apesar de colegas experientes, especializados, aqui é um vídeo que ela me envia depois para que eu pudesse mostrá-lo aos médiuns durante a reunião mediúnica. Então, esse foi o primeiro vídeo. Atendemos. Havia, de novo, um contexto de muito sofrimento, com muitas vítimas. Cuidamos de tudo. E, como eu já estava de volta no Brasil, nós a trouxemos na reunião desdobrada, para ela receber a fluidoterapia espírita, incorporada, pertinho de uma médium que a recebeu, e eu pude conversar com ela, além dela receber a devida aplicação. Assim foi como eu a vi no primeiro momento, ó. Ela na cadeirinha, apresentando de novo uma crise convulsiva acometendo o corpinho inteiro. Isso aqui foi antes do primeiro atendimento. Ela, num vídeo feito pela família e me enviado antes que eu pudesse fazer o atendimento. Qual não foi a nossa surpresa? Passou-se um mês. Depois de um mês, eu não fiquei tendo notícias nesse ínterim, e aí eu recebo... esse ainda é um vídeo de antes do atendimento, ela em casa, em nova crise, sempre uma criança atormentada durante as crises. Pois bem, o que acontece? Um mês depois, ela melhora tanto que a família, feliz, fazendo algo que nunca tinha sido possível, ela num parque com chafarizes na cidade, num domingo, sentadinha, brincando, coisa que até então era impossível. Então, essa é a nossa menina. As imagens feitas pela mãe e pela avó, que foram ao parquinho
nos Estados Unidos e acompanhando a garotinha como que se divertindo, como uma criança que está bem. E aqui o último vídeo que me enviaram, ela com dificuldades ainda para caminhar, mas caminhando. E caminhando para brincar nos chafarizes, coisa que até então não havia possibilidade. É claro, ela já fazia fisioterapia, continuou fazendo por um tempo, ela está completamente diferente de antes. Esse é um caso muito delicado que nos chegou aqui no Rio de Janeiro após uma palestra. Um senhor veio falar comigo, porque a palestra que eu tinha feito era sobre medicina da alma. E eu comentei questões parecidas que estamos vendo hoje. E aí, então, o que acontece? Ele diz, olha, eu tenho uma amiga e ela tem um filho com problemas muito sérios. Você poderia tentar ajudá-lo? Eu falei, claro, peguei um cartão com o meu telefone, meu e-mail, entreguei para ele, ele entregou para ela. Então, quando eu olho essa fotografia que a mãe me enviou, às vezes nem dá ideia de nada preocupante, não é verdade? Mas, quando ela me manda o primeiro e-mail, ela diz assim, olha, eu sou do Rio de Janeiro, o Lucas tem 4 anos e ele tem retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços, pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação e algo que eu nunca tinha visto. Ideias suicidas, tanto do pai como da mãe. Ataques de raiva e ausência de sono. Quando eu vi ausência de sono, eu me lembro, não é, que os autistas, que era a suposição dos médicos, em geral, as crianças costumam não ter tanto problema para dormir. E aí eu fui pensando numa outra síndrome, em que as crianças, é uma síndrome muito rara, em que as crianças praticamente não dormem à noite. Pois bem, fui conversando com a família e ela então me envia este vídeo que aqui está. Ele está sem som e vocês veem o menino sendo filmado pela mãe numa crise de agitação psicomotora, como ela havia comentado no e-mail, e ele aos gritos, mesmo brincando. É uma das crianças mais atormentadas que eu pude encontrar na minha vida como médico, especialmente nos últimos anos, onde eu fui me habituando a tentar ajudar crianças pequenas. Enfim, se vocês ouvissem o que temos de som, de gritos e de dificuldades que se tornam mais evidentes dessa criança, vocês entenderiam. Entende? Assim, uma coisa muito triste. Pois bem, no e-mail, ela escrevendo as atitudes do Lucas, vem nos assustando muito em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje, ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar as suas explosões, mas temo pelo futuro, claro, quando ele tivesse mais idade e um corpo de maiores proporções. Pois bem, e aí veio, não é, a partir dos nossos estudos, uma síndrome muito rara, um caso para cada 25.000 crianças nascidas. E acabou nas mãos deste grupo espírita.
é um diagnóstico difícil, é um problema genético, não é um problema de hereditariedade, nada tem a ver com os pais, não é por herança genética, é por uma mutação no braço curto do cromossoma 17. O que isso tudo gera? Alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, tudo aquilo que ele apresentava. E aí não fabrica melatonina. Não fabricando melatonina, não tem o adormecer do sono fisiológico. Por isso que essa síndrome foi suspeitada. Muito bem, na desobsessão, ele havia sido, na vida anterior, um recente chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. Olha, meus amigos, uma das cenas mais penosas que essa equipe já se envolveu. Utilizamos campos, lembram de novo a ideia? Campos magnéticos preenchidos de amor e luz, resgate de todos que foram identificados, vistos pelas médiuns médicas na sua vidência, melhora das condições físicas e psíquicas de cada uma das vítimas, encaminhamento para o hospital e desligamento fluídico daquelas vítimas em relação ao pequeno paciente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Melhora imediata de alguns sintomas, mas é uma questão genética, né? Mas o que nós queríamos era melhora, né? Não obrigatoriamente a exigência de cura, isso não nos pertence, não é competência nossa, mas nós usamos o melhor que nós conhecemos das reuniões mediúnicas, do magnetismo, para que casos médicos tenham a melhor evolução. Uma linda atenuação das crises, tivemos que abrir mais 2 vezes o caso dele, e cada vez que nós abrimos contextos muito complexos, sempre devidamente tratados. E essa é uma medicina que, em vez de cuidar de um paciente encarnado, a partir deste, nós vamos para o mundo espiritual e o mesmo magnetismo, a mesma medicina que nos inspira e os recursos da mediunidade permitem que nós ajudemos um sem número de entidades que estavam sofrendo importantemente no mundo espiritual. E eu fui me empenhando, me lembro bem, para que ele melhorasse muito, né? Porque também me preocupava a situação da mãe, do pai. E aí, numa altura, um espírito muito familiar, durante uma reunião mediúnica, ele diz assim: filho, ele não pode ser curado agora. Do tipo, olha, vocês já fizeram bastante, nós também, aguardemos, não é? Vamos ver o que mais será necessário adiante. E a ideia de que hoje ele é um paciente com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o que é uma situação muito mais, incomparavelmente mais amena do que o que ele vivia antes. Olha, meus amigos, tendo em vista o adiantado da hora, eu vou deixar para continuar o nosso estudo. O que vocês acham? Numa próxima ocasião, eu ia mostrar mais um punhado de casos, mas penso que pode ser melhor que vocês possam ter a possibilidade de algum questionamento, alguma reflexão, uma pergunta, e eu me coloco, então, à disposição dos amigos, como sempre, para algo que vocês desejam trazer. Doutor, nós agradecemos. Todos os casos são muito, muito interessantes, e para quem está na doutrina,
apesar de ser sempre novidade, é algo que nós já conhecemos, não é? No sentido de conhecemos a teoria, que a doutrina e a mediunidade e o magnetismo ajudam imenso em muitos casos. Em alguns tratam, curam, noutros melhoram, como o doutor fez a questão de mostrar, porque cada um tem o seu planeamento reencarnatório, não é? E cada um tem um caminho a percorrer, e nós não somos nada nem ninguém, como falámos outro dia no debate. Quem somos nós? Nós fazemos o melhor que podemos, mas lá em cima os amigos espirituais é que sabem. Eu ia propor, se pudéssemos fazer a parte 2 deste seminário de hoje, com a continuação dos casos e o desenvolvimento do tema, que eu acho que é algo que é extremamente interessante para qualquer um de nós, e em especial aqui para a casa, que nós estamos muito interessados em tudo o que tem a ver com saúde, com mediunidade.